O que minha mãe fala, eu posso escrever. Alguns padres não gostavam muito do meu perfil de evangelizar. Um período que eu e meu irmão sofremos demais. O padre, apesar da sua fragilidade na carne, ele é revestido agora com os paramentos sagrados. Ela teve um período que ela se perdeu com a separação do meu pai. Que a minha história é um pouco diferente, né? Eu era padre em Carmo do Cajuru. É um lugar pequenininho, mas um povo muito, muito bom, muito amado. Tipo, cidade pequenininha, com praça, aquela coisa? Aquilo, a igrejinha muito bonitinha. E é colada com Divinópolis ali. É engraçado porque eu sou do interior também, né? Penápolis e minha família morava em Barbosa, não sei se você já ouviu falar. Cidadezinha que lá, é em volta da igreja, tem aquela praça, a igreja e a cidade cresceu em volta. Em volta ali. É muito interior de São Paulo isso, muita cidade. Muito bonito, é Carmo do Cajuru. Aí, na minha época de seminário, eu já fazia trabalho, porque eu gosto de conversar, né? Na palestra, contar caso. Minha mãe fala que eu sou meu avô de novo. Meu avô era barbeiro antes de ir pro seminário. Eu aprendi a fazer barba, cortar cabelo com ele. Sério? Pra gente ter o dinheiro nosso, porque eu não gostava que a gente ficava brincando na rua, não. Falou, na rua você vai aprender, só que não presta. Você vai trabalhar comigo. Mas ele falava, Pô, que eu legal. sei que vocês não vão... Ele ensinou todos os netos a profissão, mas nenhum é, né? Ele falou, vocês não serão barbeiros, mas vocês têm que ter uma profissão, ter o seu dinheiro, aprender horário, responsabilidade. E faz né? diferença isso, não faz? Faz diferença, muita diferença. Então, eu fui para Carmo do Cajuru e lá, nessa época, o reitor, ele tentava uma paróquia para eu fazer pastoral. Só que como eu tinha um trabalho de retiro, reunia muita gente, alguns padres não gostavam muito do meu perfil de evangelizar. Então eu não tinha muitas paróquias para fazer estágio. Os padres não me queriam lá, né? Então parece que eles brigavam para eu não ir. E o padre Francisco, muito simpático, um pai que eu tive, hoje é Dom Francisco Cota, bispo de Sete Lagoas, ele abriu as portas para mim em Carmo do Cajuru. E lá eu fui. Nunca tinha ido em Cajuru, só tinha ouvido falar, não conhecia. Peguei um ônibus em Divinópolis, fui para Carmo do Cajuru, essa cidade aí. A igreja, as casas em volta, era bem menor do que hoje, tem 22 anos isso, né? Cheguei, não o conhecia muito bem, lembro como se fosse hoje. Fiquei na praça com a minha malinha lá, olhando para onde que eu ia, aí vi uma janela lá em cima, gritei, aí o padre Antônio, que era o vigário, abriu a porta, etc. Fiquei com o padre Francisco. Lá eu fiquei como seminarista, fiquei como diácono, fiquei 2 anos como padre. O plano da diocese qual era? O padre Francisco sair e eu assumir a paróquia de Cajuru. Era o meu sonho, né? As pessoas pensam que o meu sonho é fazer o que eu faço hoje. Eu nunca sonhei fazer nada que eu faço hoje. Mesmo? Nada. O meu sonho era ser padre em Carmo do Cajuru. Tem o plano de Deus e tem o nosso plano, né? Exatamente. Não é? Nisso, Dom Belvino, na época, que era o bispo que me ordenou, Dom José, me chamou para uma reunião, teve um problema, não vamos entrar aqui, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, a paróquia grande de Divinópolis. E na época era o vigário forâneo. O vigário forâneo é um padre que representa o bispo em algumas paróquias lá. E ele falou, olha, você vai celebrar as missas de final de ano, e em janeiro eu nomeio um padre para lá. Eu tô contando para chegar onde você perguntou. Fui e celebrei. Só que eu celebrei, fazia porque eu gosto de ser padre, o povo gostou. Aí ele me chamou e falou assim, ô Padre Cristo, eu tava pensando, nós vamos mudar os planos. Eu não vou arrumar padre para Nossa Senhora Aparecida, não. Você vai para Nossa Senhora Aparecida. E eu larguei o meu sonho lá de Carmo do Cajuru e fui para a paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Muito difícil no início, né? Minha missa de posse, acho que não tinham 20 pessoas. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 31. 31. Era padre novo, né? Eu ordenei com 29. Aí, foi um período complicado, né? As pessoas não me queriam lá, eu também não queria estar lá, porque eu queria Carmo do Cajuru, então até que as coisas começaram a se engrenar, foi um tanto difícil. Foi aí que nós tivemos uma ideia, que foi o Espírito Santo mesmo, foi aí que a minha vida começou a mudar, que foi a missa da família. Era uma missa de quarta-feira, sem o relógio, né? Porque hoje em dia o pessoal fica tudo olhando o relógio para rezar. Eu falei, não, vamos fazer uma missa para pregar, para cantar com o povo. E deu muito certo. Nós chegamos, até o Maurício Brusco foi lá, do Fantástico, ficou impressionado com a missa. Tinha missa que tinha 16 mil pessoas, uma missa. Como assim? É fora do comum. Aí nós fizemos uma quadra embaixo, põe telão na rua, fizemos 2 coberturas ao lado do Santuário de Aparecida, um telão na frente, fizemos uma quadra enorme. Era uma coisa de louco. Foi aí que a minha vida começou
essa mudança, né? Até que o vídeo foi parar na Canção Nova. Mas foi nessa época que eu comecei a ficar muito cansado, estressado, etc. Aí surgiu a questão da academia. E é engraçado porque o pessoal acha que padre não tem ansiedade, não tem estresse, não tem nada, né? O cara é padre, aí ele tá blindado, tranquila. Né? E não é, né? É um ser humano. É um ser humano, né? Tanto eu acho muito bonito, quando a gente ordena padre, a gente deita diácono e levanta padre, né? Depois da oração do bispo. E a minha ordenação foi muito marcante pra mim, que foi muito sofrida. Foi um processo muito sofrido até lá. E eu lembro... Quando eu me deitei, o bispo fez a oração consecratória, etc. E o comentarista leu: levante-se agora o padre mais novo da Diocese de Divinópolis, Padre Cristo Shankara. A gente levanta chorando, a mãe chora, etc. Aí ele leu: o padre, apesar da sua fragilidade na carne, ele é revestido agora com os paramentos sagrados, para que possa administrar o Santo Sacramento, de maneira especial a Eucaristia. Poxa. Quer dizer, até o rito já fala isso, né? Ele continua um homem, né? E a melhor definição, Vilela, que eu tenho para padre, é um médico doente. Se as pessoas entendessem isso, como a nossa vida era mais fácil. Um médico doente? Nós estamos na paróquia para curar o povo, mas nós precisamos de cura. E quem cura vocês? O próprio Deus, né? E pessoa, a família, amigos próximos. Mas vocês também têm outras pessoas que te aconselham, que você tem uma assistência quando você precisa, né? Tem o bispo diocesano, nós temos o vigário forano, tem diretor espiritual. Né? Mas é muito bonito, eu acho muito bonita a vida de padre. Mas a gente acelerou muito, padre. Eu queria saber como foi a tua... Você cresceu em um lar católico, você teve alguma experiência especial com Deus? Como foi essa decisão de virar padre? Isso é muito bonito. É o testemunho da senhora minha mãe, Ana Maria. Ela tá assistindo lá. Um abraço. Como ela chama? Ana Maria. Ana Maria, beijão pra você. Minha mãe também é badalada, viu? Minha mãe agora tá todo mundo parando ela na rua, Dona Iraí, tá vendo? Você. Minha mãe tem um programa no Evangelizar. Na TV, chama Fala Mãe. Ela conta uma historinha, dá lá a mensagem dela. Que legal esse nome, Fala Mãe. Fala Mãe. Fala Mãe. Fala Mãe. Rogério! Fala, mãe! Fala, mãe! Mas a minha história, Vilela, eu acredito que começou, foi no coração de Deus mesmo. Porque minha mãe, ela teve na vida dela alguns períodos, né? Ela teve um período onde ela era de igreja, uma jovem de igreja. Ela teve um período que ela se perdeu com a separação do meu pai, não é? Mas se perdeu mesmo. Programa Felicidade com Homens. Foi um período que eu e meu irmão sofremos demais. E ela teve o período agora da conversão dela, que ela é Ana Maria, que as pessoas conhecem. Poxa. Já tem muitos anos, né? Uma pessoa de Deus. Mas quando a minha mãe namorava com meu pai, eles, né? Minha mãe de família católica, não tinha aquele namoro casto de castidade. Eles tinham relacionamento. Mas estava já próximo deles se casarem e a minha mãe se viu grávida. Aí eu apareci na história, né? Quer dizer, comeu o bolo antes dos parabéns, né? E ela chorando tudo, mas ela sempre com muita fé. Antes de contar pro meu pai e antes de contar pros pais dela, que ia ser, né, imagina 20 anos atrás, né? Se hoje, por mais liberal que estejam as coisas, a família, né, espera outra coisa, então ela passou na igreja, ela foi rezar. E ela colocou a mão no sacrário para Deus acalmar o coração dela, que ela pudesse dar uma notícia. Porque ela falou que misturou os sentimentos. Era uma alegria muito grande, mas uma frustração, né? Que não era daquele jeito que ela pensou em deu o primeiro filho dela. Né? E ela estava rezando e ela fala que teve uma experiência mística. Não tem, a gente, em palavras é difícil, né? Mas ela conta que ela colocou a mão no sacrário e fechou os olhos. Quando ela fechou os olhos, ela viu um padre de cabelo preto, de costa, levantando uma hóstia. Ela não teve dúvida, era o menino que ela estava gerando. Aí naquela hora, essa visão. Ela teve esse sentimento do coração dela. E nessa hora ela entregou para Deus. Ela falou: olha, se for o menino, eu te consagro ele para ser padre. O senhor pode levar ele para a África, ela conta isso até hoje, para eu não vê-lo nunca mais. Mas eu quero compensar o meu pecado ofertando para o senhor ele. E ali ela chama Ana Maria. Então, Maria. Meu pai é José Emílio, José. Então ela pôs Christian, por causa de Jesus Cristo. Né? Então ela, ali na hora ela já falou: é um homem e vai ser padre. Só que foi a mão de Deus. Quando ela saía da capela, veio o padre José Neto. Que aqueles padres idosos, ficavam 40 anos na paróquia, né? Conhecia muito meu avô, seu Bismarck, e viu minha mãe chorando. Falou: Ana Maria, o que você está chorando? Ela foi e contou. Ele falou assim: olha, Deus tem os caminhos dele. Uma vida sempre é bem-vinda. Aí ela contou pro padre José, não é? Só que ele não gostou.
o que ela tinha feito. Porque ele falou com ela, olha aqui, ó, você fez uma coisa muito perigosa. Se você conta isso pra esse menino, se for menino, ele vai ficar nessa obrigação de ser padre pra te agradar. Vai ser um homem feliz, ou pode nem ser homem, pode ser uma mulher. Aí levou a minha mãe pra sacristia, ele era muito austero, fez a minha mãe colocar a mão numa Bíblia e jurar que nunca ia me contar essa história. Aí ela falou assim, mas eu não vou contar pra ele nunca do Padre José. Não, pode contar, se ele ordenar padre. Então minha mãe nunca falou nada, mas ela rezava e acreditava. Depois viu que era um menino, colocou Christian, né? Shankar, que ela acompanhava muito, o doutor Barnard Shankar, que é muito famoso. Depois eu descobri no seminário que Shankar é indiano, significa aquele que leva alegria, que é muito feliz, né? E eu fui crescendo e minha mãe rezando. Olha, Vilela, eu te falo de coração, viu? Eu não me lembro de pensar em ser outra coisa. Desde que eu me entendo por gente... Não, eu quero ser padre. Brincava de missa com 7 anos. E o pau quebrava, viu? Porque eu punha suco de uva na taça e cortava lá as hóstias como se fossem fandangos. Meu irmão é o Samuel, era mais gordinho. Aí eu ia tomar banho, ela abria o sacrário, bebia o vinho, comia o salgadinho. Na hora da missa não tinha comunhão, aí o pau quebrava. Minha mãe, os pau padre brigando com os fiéis aí. E eu fui coroinha muito cedo. Fui pro grupo de jovens, não é? Tive uma vida bem feliz, não é? Não era só na igreja, tinha muitos amigos, tocava na fanfarra do estadual, que era a minha paixão, trabalhei com meu avô. Esporte? Não gostava muito, futebol, não. Não, eu gostava muito de esporte, é porque eu sou muito falante na minha profissão, mas o meu ser é muito vergonhoso, eu sou muito solitário, parece até algo... dual, né? Mas é um pouco assim. Eu sou muito bom na frente das pessoas. Falo, celebro, mas o meu ser é mais quieto, né? Daí o pessoal fala, mas não é possível. Não é o padre que a gente conhece, mas é assim que eu sou assim, né? Mas aí se viu o tiro de guerra, foi uma época abençoada pra mim. Muito amigo de sargento, quase que eles me levam pra ser um militar, que eu gostava. Aí minha vida toda na igreja, resolvi, aos 14 anos, falei com a minha mãe, mãe, eu tô pensando na minha vida certinho, por tudo que eu faço, eu vou ser padre mesmo. Minha mãe, não, meu filho, se é da sua vocação, vá, se não for, a sua mãe tá aqui te esperando, e nunca falou nada. Eu fui, fiz o propedêutico, tô resumindo a história, né? Fiz a filosofia, fiz a teologia, ordenei diácono, ordenei padre. Ordenei padre dia 27 de agosto. Quanto tempo demora entre entrar e sair? Tem um tempo? Tem 9 anos. São 9 anos. 9 anos. Agora 10, que eu tenho um ano de estágio agora. Entre filosofia e teologia, né? Chamando pastoral. Mas é um tempo muito bom. Muito estudo, né? A gente trabalha. Aí eu ordenei padre dia 27 de agosto de 2005. Dia 28 foi a primeira missa. Quando eu chego em casa, depois da primeira missa, ela falou assim, agora você senta aí. Aí você imagina o choreiro que foi. Poxa, aí eu entendi a minha vida toda e ela até hoje é minha grande intercessora, né? Ela rezou pra mim desde que eu nasci e ela continua rezando. E a boca de Deus na minha vida. O que minha mãe fala, eu posso escrever. Quer dizer, tem essa conexão com ela desde do útero, né? Quer dizer, ela ofertou e Deus aceitou, né? Por que mãe tem uma... Eu também sinto isso da minha mãe, né? Parece que ela tem uma conexão especial com Deus, né? O que ela fala, o que ela reza, parece que tem uma prioridade lá. Tem uma explicação pra isso? Porque a Bíblia fala que depois do amor de Deus, o amor que mais se assemelha a Deus é o amor da mãe. Tanto que Deus se compara a uma mãe, né? Ele fala, pode a mãe esquecer o seu filho? Pode a mulher esquecer quem ela amamentou no seu seio? Ainda que isso aconteça, eu não te esquecerei jamais. Quer dizer, o amor que mais se assemelha ao amor de Deus é o amor da mãe, né? E não é só um laço, eu acredito nisso, não é só um laço sanguíneo, não, um laço espiritual mesmo. A mãe tem uma autoridade de Deus na nossa vida. E quanto mais a mulher é mulher de Deus, mais boca de Deus ela é para os filhos, né?